Fala pessoal, estamos chegando com análise e opinião de Grêmio 3, Cruzeiro 0 pela rodada de número 21 da Série A 2023. O canal do Valuzeiro, que é apoiado por KTO Brasil, onde a diversão acontece. Você que ainda não é cadastrado na KTO, fazendo o seu primeiro depósito limitado até R$ 100, você que é maior de 18 anos, é claro, e utilizando o cupom VALU, a KTO te dá 20% em free bet para você se divertir sempre com responsabilidade. O canal do Valuzeiro também é apoiado por Mapa do Carro, precisando de vender o seu veículo em até 60 minutos com garantia e toda segurança que a equipe de profissionais da Mapa do Carro oferece para você. Procure a Mapa do Carro. Eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários, tanto da KTO quanto da Mapa do Carro, os meus dois apoiadores aqui no canal. Pessoal, análise e opinião de Grêmio 3, Cruzeiro 0. Hoje um pouco diferente, não há necessidade, na minha opinião, de analisarmos o jogo como gosto de fazer, como faço com vocês que gostam de me acompanhar, porque não existiu o jogo. O que existiu foi uma humilhação do Cruzeiro ontem na Arena do Grêmio por parte da equipe do Grêmio. Isso, é claro, protagonizado pelo técnico Pepa e pelos comandados do técnico Pepa. A atuação do Cruzeiro ontem, ainda não consigo encontrar adjetivos que possam descrever a atuação. Eu quero falar do momento do Cruzeiro como um todo. O Cruzeiro agora com 7 jogos sem vencer no campeonato, a segunda maior sequência sem vitórias, ficando atrás apenas do Internacional, que não vence há 9 jogos. O América era o time que tinha a maior sequência sem vencer, mas o América venceu o São Paulo na rodada, então saiu dessa fila. Agora, Internacional a 9 jogos sem vencer, Cruzeiro a 7 jogos sem vitória e o São Paulo 6 jogos sem vencer, são as equipes há mais tempo sem vencerem na competição. O Cruzeiro chega ao seu 7º jogo, então, sem vencer, uma sequência desastrosa, e ontem não teve nada, né? Se a gente podia falar, e realmente eu acho que o cruzeirense podia falar que, apesar dos resultados não estarem acontecendo, o Cruzeiro vinha de boas atuações contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo, contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Ontem é para ser tudo apagado. Declarações fortes do Marlon na zona mista, declarações fortíssimas de Rafael Cabral, o capitão, falando a respeito de ser inadmissível a forma como o Cruzeiro perdeu ontem. Realmente Rafael Cabral, elenco de jogadores, porque o Cruzeiro não demonstrou vontade ontem. O Cruzeiro foi um time apático, o Cruzeiro foi um time sem nenhuma organização, sem nenhum compromisso com o jogo em todos os momentos, jogadores andando, jogadores trotando dentro de campo. E a parte técnica, o torcedor, infelizmente, já aprendeu a suportar, né, os gols errados, como o gol do Elibelton Palacios ontem, dentro da pequena área. Aliás, né, o Elibelton Palacios e o Paulo Vitor, mesmo com pouco tempo, eles que chegaram nesta última janela, parece que a gente pode colocá-los já muito próximos, se não por completo, na cota de erros que teve a direção de futebol nesta segunda janela. E por falarmos em direção de futebol, eu eu tenho certeza que nesta semana, aí com certeza o Ronaldo não vai estar presencialmente aqui em Belo Horizonte, mas seja através de um holograma, tela de computador, bola de cristal, código Morse, sinal de fumaça, SMS de celular antigo, a maneira que ele se entender melhor de reunir com a sua cúpula, com Paulo Autuori, Pedro Martins, Gabriel Lima, Henrico Ambrosini e Andrés D'Alessandro,
É hora do departamento de futebol, é hora das maiores cabeças no Cruzeiro se sentarem e decidirem o rumo que o Cruzeiro terá daqui por diante. Sabe por quê? Eu não penso que seja apenas responsabilidade do Pepa, apesar de entender que o Pepa segue insistindo em algumas notas que já mostraram para ele que não darão retorno. Exemplo, o Machado não conseguiu ser o 5 titular no lugar do Richard. Perdeu a posição. O Jussa ganhou aquela posição. Depois o Machado perde a posição de jogar mais à frente para o Lucas Silva. E ontem, no intervalo, o Pepa, vendo o desastre que estava acontecendo, aliás, o Pepa disse na coletiva que, se pudesse, teria trocado 10. Mas a história não é bem assim, né, Pepa? Até uma pergunta feita pelo amigo e companheiro Samuel Venâncio, ele só troca apenas 2 peças em um primeiro instante. Então, e por vários jogos o Pepa já terminou a partida podendo fazer substituições. Então, algumas insistências também por parte do treinador. Repito, o Cruzeiro no momento, a campanha do Cruzeiro é um acúmulo de erros divididas as responsabilidades para o elenco, para o técnico Pepa, para o departamento de futebol e para o Ronaldo. A gente está falando de montagem de elenco, a gente está falando de jogo, a gente está falando de responsabilidade dos jogadores dentro de campo também. O Lucas Silva falou a respeito disso. Então, é um acúmulo de situações e os mandatários no Cruzeiro, é muito grave uma fala do Rafael Cabral ontem, quando ele diz que quem não entendeu o peso e a importância de se jogar no Cruzeiro vai ter que entender. Só que não é ele, Rafael Cabral, essa responsabilidade não pode ser dele. Por isso eu repito mais uma vez a minha cobrança para cima de todo o departamento de futebol. De Ronaldo a Gabriel Lima, de Gabriel Lima a Henrico Ambrosini, passando por Pedro Martins, passando por Paulo Autuori, passando por D'Alessandro. Falando de aproveitamentos do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, nos últimos 17 jogos, tem mais 17 jogos pela frente. O Cruzeiro, nos últimos 17 jogos, são 3 vitórias, 7 derrotas e 7 empates. Isso significa que o Cruzeiro, em 51 pontos possíveis, ele conquistou apenas 16 pontos, o que dá um aproveitamento de 32%. Isso é um recorte pior do que o recorte de 15 jogos na Série A em 2019, ano do fatídico rebaixamento. Em 2019, o recorte do Cruzeiro em 15 jogos era de 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E naquele ano, o Cruzeiro, antes da demissão do técnico Mano Menezes, ficou 11 jogos sem vencer. Ficou sem vencer da 4ª rodada até a 15ª rodada, quando venceu o Santos por 2-0, estreia do técnico Rogério Ceni. Então, estamos falando de um aproveitamento de um time que, a não ser que as coisas comecem a acontecer, as vitórias, o caminho, não há outro caminho que não este caminho da degola, do rebaixamento. Eu não sou a favor de trocas de técnicos. O elenco não pode ser trocado, a janela está fechada, o Cruzeiro só pode trazer jogadores que estão livres no mercado. Então, quem tem que dar a solução para o Cruzeiro neste momento não sou eu, não é o torcedor. São as pessoas que administram o Cruzeiro. Eu fui chamado de pessimista várias oportunidades, e xingado, inclusive, via direct, via Twitter, via WhatsApp, por ser pessimista, quando dizia que a luta do Cruzeiro, neste ano, seria contra o rebaixamento, seria para permanecer. E eu estava olhando de acordo com aquilo que estava sendo montado pela diretoria, com aquilo que o Cruzeiro tinha e tem de material humano. Não é possível trocar jogadores neste elenco, você pode afastar alguns, como o caso do indisciplinado Alisson. Mas
não é possível que chegue mais jogadores. Aliás, podem chegar jogadores livres no mercado, sem contrato, que provavelmente estarão sem ritmo de jogo. Será que eles conseguirão ajudar nas últimas 17 rodadas? Enfim, cabe ao departamento de futebol, a toda a direção, avaliar. E eu acho que essas contas deveriam estar em cima da mesa e serem discutidas. Porque faltam 17 jogos para o Cruzeiro encerrar a sua participação na Série A 2023. E o recorte dos últimos 17 jogos não são o suficientes para que o Cruzeiro consiga aquilo que a diretoria também traçou como objetivo nessa temporada, que é a permanência na Série A 2023. Com mais 16 pontos, o Cruzeiro tem 25, chegaria a 41, não será possível. O Pepa é capaz de colocar este avião, esta equipe, novamente no rumo das vitórias? Os jogadores, me vejo perplexo diante de um Marlon, para mim claramente desequilibrado no jogo de ontem, o Neres, que estava implorando diante do seu comportamento para ser expulso. São respostas que, repito, quem precisa dar é Ronaldo, Gabriel Lima, Henrique Ambrogini, Pedro Martins, Paulo Autuori, Andrés D'Alessandro. As pessoas, a cúpula de futebol do Cruzeiro. E entendo que cada vez mais, eu disse na semana passada para encerrar, que a partir do jogo contra o Grêmio, o trabalho do Pepa, por conta dos não resultados, começaria a ser avaliado após cada resultado da partida. E ontem foi catastrófico. Não só o resultado, a atuação, né? Se é que a gente pode dizer que existiu a atuação do Cruzeiro ontem, mas vamos fingir, né, que os jogadores entraram em campo. A camisa entrou em campo ontem, na verdade. Então, cabe agora quem tem que tirar o Cruzeiro dessa situação são as mesmas pessoas que fizeram com que o Cruzeiro chegasse nesta situação no campeonato. E repito, não acho que seja interessante, porque a história já mostrou isso, que o Cruzeiro tome medidas depois de 11 jogos sem vencer no campeonato. Por enquanto, a conta está em 7 jogos sem vencer. Mais 4 jogos, evidentemente, o Cruzeiro vai alcançar essa marca amarga e que condenou, sim, dentro de campo a equipe naquele ano de 2019 ao rebaixamento. É isso, pessoal. Essa semana farei lives. Essa semana também vou postar mais conteúdo aqui no canal. Um grande abraço para vocês. Vem comigo, tô contigo. Até a próxima.